no livro Coletânea do Além, na lição de número 35, Casimiro Cunha escreve um poema intitulado A Divina Lição. Diz ele o seguinte: quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava aflito os gestos de reação. Não se dizia emissário da majestade de Deus, porque dobrar-se humilhado a tricas de fariseus. Não se firmava o Senhor, não era o divino mestre, porque curvar-se a injustiça no campo da dor terrestre? Fala-se que Jesus era o caminho, a verdade, a vida vitoriosa no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde, em face da multidão, era ele tido à conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, o sangue a empapar-lhe a fronte, contemplava-lhe angustiado a fímbria azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres, nem sinais, onde o socorro divino das hostes celestiais, martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia, que fazia o condenado, porque não pedir dos céus incêndios, misérias, pragas, flagelações e escarcéus, onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré, onde as armas e soldados pela paz da nova fé. O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil. E o mestre, fitando os céus, deu a divina lição do amor que redime a vida no silêncio e no perdão. Esse poema de Casimiro Cunha serve para preparar as terras do coração, porque falar de perdão, sobretudo quando estamos machucados, é um profundo desafio. Perdão, antes de ser uma questão de saúde da alma, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. E isso é importante a gente considerar aqui. Enquanto questão de justiça, perdão é você devolver a Deus a condição de juiz. É você abster-se de julgar o próprio caso e de não dar a sentença. Porque quando estamos machucados, quando a dor nos envolve a alma, por causa de alguma infelicidade ou de um ato criminoso de alguém, que fere a gente ou alguém que a gente ama, a primeira coisa que a gente faz é colocar-se na posição daquele que condena a dar sentença. E é um ato de perdão devolver ao Criador a posição que lhe cabe. Porque vai dizer o Evangelho, só há um juiz. Só há um juiz. Alguém que sabe examinar com conhecimento de causa a vida e a realidade de todos nós. No momento que, portanto, a vida apresenta o conflito, o perdão é aquilo que dissolve o processo. Ao entregar para Deus, a gente também se esquiva da necessidade de fazer parte do julgamento, libertando-nos interiormente de qualquer que seja necessidade de reajustamento. Então, o perdão é quando eu decido sair do tribunal e digo, a minha busca é outra. Só que isso é uma lição que normalmente costuma ser difícil, porque no impacto
Da dor vem a raiva. E na raiva cristalizamos-nos na mágoa. E a partir desse momento a gente se compromete com a experiência. E por isso o perdão começa a ser questão de saúde. Perdoar passa a ser questão de saúde. Saúde mental. Saúde emocional. Porque a mágoa evolui e cristaliza-se. O ápice dela se chama ódio. Só que o ódio não é simplesmente aversão ao outro, é quando eu bandeio para vingança. Então, além de interiormente estar numa condição difícil, os meus impulsos passam a se tornar violentos. Porque enquanto eu estou magoado, às vezes eu não quero o mal do outro, mas eu também não quero bem. Eu quero distância. Porque existe um rompimento psíquico, afetivo, nessa experiência. Só que no comprometimento surge a questão de saúde. Porque quem odeia, quanto quem magoa, não costumam ter tranquilidade. A prisão ao passado é um caso difícil. É um caso complicado, que nos atrapalha. Lembrando da experiência do Chico, quando alguém muito bem intencionado mata o cachorro dele. Viu que estava dando trabalho demais, vamos resolver o problema, só matar. Matou. E o Chico, ao descobrir quem era, ficou abalado com a experiência. E ao entender o que se deu, esteve sujeito à mágoa. Então, a dificuldade de relacionamento com essa pessoa que cometeu o ato comprometeu aqui, ó, o coração. O Emmanuel, certa feita, aparece para ele e diz assim: Chico, a mágoa está comprometendo as atividades. Tem uma massa escura na sua região do cardíaco. Aí o Chico pergunta: o que eu tenho que fazer? O Emmanuel é conselheiro, não pede conselho para ele não, né? Coitado. Procura, Chico, saber o que a pessoa mais precisa nesse momento, ou mais queria ganhar, e dê de presente a ela. O Chico: mas eu fui o prejudicado, e eu vou dar presente? Olha a questão da justiça. Aí o Emmanuel olha para ele e diz: a receita não é minha, Chico, é do Cristo. O problema da saúde estava comprometendo a caminhada, a atividade, porque é alguma coisa que nos prende e você não consegue sorrir do mesmo jeito. Você perde um pouco da leveza da caminhada, do brilho no olhar, de poder caminhar assim. É difícil. O fardo que a gente carrega. E normalmente a gente carrega por uma questão de justiça. Porque não é justo que o outro tenha feito isso. Não é justo que o outro tenha tomado essa postura. Então você carrega a sentença em você. Só que quem deteriora é o seu psiquismo. O perdão passa a ser um processo, um remédio para nós. Porque vai dissolver a sentença que foi lavrada de maneira que o nosso coração se sentiu ferido. A questão é, não deixou de estar errado a experiência. Não deixou de estar incorreto o que o outro fez. Mas você não precisa se auto-exterminar por causa disso. Porque a gente vai se corrompendo
corrompendo. Na música Vaso Escolhido, o Tim, ele escreve: necessário se faz amar, o amor mais puro se doa. Então, o perdão é o amor mais puro que doa, mas é um presente que você dá e você é o maior beneficiado. Porque quando o Chico parcela em 4 encarnações a máquina de costura que a pessoa queria ganhar e dá, ele percebe sair do coração da pessoa uma energia que o cura interiormente. E ele percebe dissolver toda aquela camada mais difícil que o atormentava interiormente. Nós vivemos tempos, talvez, que a gente carregue algumas mágoas, sobretudo com aquelas pessoas que a gente convive de mais de perto. Porque, no dizer de Guimarães Rosa, a vida é um completo rasgar-se e remendar-se. Você se rasga o tempo todo na convivência, porque tem um monte de coisa que acontece. E às vezes é umas feridinhas que vai ficando, e que às vezes pode dar brecha para a infecção, porque sem a gente perceber, a amargura se mostra presente. E a gente permanece atrelado a um passado que poderia ter sido cuidado. Nós podemos conhecer o poder de amar. Um ato, sobretudo pessoal, porque o perdão é questão de cuidado conosco mesmo. Não é, amigãozão? Exatamente. E como a gente é teimoso, né? Quando o amigãozão traz essa ideia de dar a Deus, deixar com Deus aquilo que cabe apenas a Ele, da justiça, ele está basicamente dizendo assim: quando alguém te ofendeu ou algo do tipo, descansa, deixa que a gente toma conta disso, mas a gente quer fazer a nossa justiça, resolver aquilo agora sem pensar, de forma muitas vezes irracional. Só que Jesus chama a gente, é um convite, não deixa que a gente toma conta disso. Só que a gente tem essa atitude, né, infelizmente ainda muitas vezes espontânea, de querer agarrar essa ilusão, essa falsa sensação de justiça. Talvez seja para a gente não acreditar tanto no poder de amar, que o amigãozão falou. E aí a gente vem trazer também essa canção, que chama O Poder de Amar, de Glauco Cardoso. E como diz na oração de São Francisco, perdoar é amar. Ouço a voz que ecoa no meu ser a dizer sobre mim que posso mais se acreditar no poder de amar. E essa voz eu sei que me conduz por caminhos que já peguei. E essa voz eu sei que é Jesus convidando pra viver, apacentar o meu coração, transmitir
a lição que posso mais se acreditar no poder de amar. E essa voz eu sei que me conduz por caminhos que já neguei. E essa voz eu sei que é Jesus convidando pra viver, pra viver. É por isso que, para prosseguir na lição do perdão, nós chamamos agora a nossa memória do querido apóstolo Paulo. Porque nós poderíamos citá-lo, talvez, nas suas diversas lições a respeito do cristianismo como um divulgador. Mas a lição mais considerável para mim, do apóstolo Paulo, é sobre perdão. É uma lição que no livro Paulo e Estevão, quando nós vamos observando nos detalhes, a gente vai captando. O apóstolo Paulo teve dificuldade com uma pessoa na trajetória do Evangelho. Uma pessoa. Ele suportou pedrada, ele suportou açoite. Para ele, morrer não seria nenhum problema, sendo violentado por alguém. Mas teve uma pessoa, sobretudo, que feriu o coração dele. Na verdade, duas. O pai dele, capítulo 3, da segunda parte. Mas esse não foi o baque maior de Paulo. Eu estou me referindo ao coração de Tiago Menor, que na Igreja do Caminho tinha uma função que o apóstolo Paulo nunca conseguiu tolerar. E me veio ao coração comentar disso, porque Tiago Menor e Paulo serviam ao mesmo propósito. E no ideal espírita, entre companheiros do propósito, nós não estamos ilesos. E nós podemos muitas vezes nos complicar com alguns companheiros. Sobretudo aqueles que pensam de forma diversa da nossa. A gente pode entrar em processos delicados. E é por isso que pensarmos nesse caso nos remete a falarmos da nossa postura enquanto trabalhadores do bem, porque nós estamos sujeitos, sim, aí se envolvendo com umas certas mágoas, isso se tornar um obstáculo para os propósitos divinos. Porque para a atuação divina acontecer, a gente precisa abrir estradas. E quase sempre a gente para. Porque se Jesus nos orientar a aproximar de determinado coração, a gente normalmente fecha a porta. Paulo, ele manifesta essa dificuldade inúmeras vezes. Se a gente for mapear o Paulo e Estevão, nós perceberemos que todas as vezes que Paulo se encontrou com Tiago, até o capítulo 8, Paulo sempre se considerou contrariado, avesso. O que Tiago tinha feito para ele? O Tiago, de certa forma, sustentava um ideário. Qual? O do judaísmo. Paulo, que descendeu desse judaísmo e ao valer-se, ao penetrar o clima do cristianismo, faz um rompimento.
e fala assim: não é mais isso que eu sigo. Agora só cristianismo. E ele começou a rivalizar-se profundamente com o Tiago, porque o Tiago ainda flertava de certa forma com o judaísmo. Então, por causa das ideias, a dissidência se fez. Era farpa trocada. Um clima um pouco difícil. Se instaura no cristianismo nascente. E o negócio vai ficar pior quando o Tiago, Paulo está na igreja de Antioquia, e aí o Tiago resolve mandar uma cartinha para a igreja de Antioquia. O Simão Pedro, nesse momento, estava presente. Nesse momento, Simão Pedro estava fazendo uma visita. E o Simão Pedro estava aproveitando da divulgação ali, estava aquela coisa mais boa na igreja nascente. Estava tudo indo bem. Mas essa carta, ela modificou totalmente a postura de Simão Pedro. Se antes ele estava acolhendo todo mundo da igreja de Antioquia, sobretudo os gentios, que era a questão, o problema, os judeus, no costume mais estrito, não tinha nenhuma abertura para os gentios. Eles tinham muitos deuses, não seguiam as regras, os ritos, então era meio complicada a relação. E a cartinha do Tiago, a Simão Pedro faz com que a postura do Simão mude. Só que o Simão não conta para ninguém o que tinha na carta. E não tem nenhum spoiler. Para a gente entender os bastidores do problema. Mas aquilo ali gera um desconforto tão grande que depois de algumas semanas, o Paulo ficou muito magoado. Ele ergue a voz numa dada reunião, no início dela, e começa a acusar Simão Pedro. A detonar ele, acabar com ele mesmo. Fala: olha, eu conheço Simão Pedro, a gente sabe das responsabilidades que ele tem, mas isso não está certo. E ele desce a lenha. Os discípulos não eram só bonzinhos, não. Tinha uns trenzinhos diferentes também. Desce a lenha. E o Simão Pedro fica assim: o que eu faço? Fica em silêncio. Porque até então estava tudo bem. Foi só a carta chegar. E durante muito tempo que ele escuta, o Barnabé, mais emotivo, estava chorando. Paulo, para com isso, tentando acalmar. E Paulo, firme. Paulo estava firme. Simão Pedro, nesse momento, ele visualiza, ele começa a orar, ele visualiza a cruz do Cristo. E através do símbolo da cruz, o seu coração começa a ser irradiado de uma força diferente. E ele começa a entender naquele momento a mensagem do céu. Ele lembrou, a cruz tinha dois significados. Jesus, na cruz, preferiu servir a todos, antes de ser servido. Mas a cruz também era o símbolo. Ele tinha se equivocado e foi perdoado. Alguém tinha sido misericordioso com ele. E a misericórdia que a gente recebe, a vida pede. Porque sustentar o clima do conflito não adianta. É preciso lembrar o quanto já fomos perdoados. Porque nenhum de nós pode se dizer alma pura no caminho. E se chegamos até aqui, trazemos conosco a marca das cicatrizes. A nossa fé traz ao espírito a capacidade de regenerar-se. Mas as nossas feridas curadas são sinalizadas pelas cicatrizes que apontam lições. Alguém nos amparou no instante de queda. E se de tal maneira o Paulo estava ali naquela postura de agredir, era justo lembrar a questão da justiça.
Devolve a Deus. Devolve ao Cristo. Depois de tanto falar, Paulo cala e Simão Pedro, com muita serenidade, Emmanuel narra: o cristianismo estava por um fio de esfacelância. Quantas casas espíritas não estão? Às vezes, há um fio por causa de determinadas tensões. E alguém precisa agir na situação e assumir a responsabilidade. Simão Pedro erga a voz e diz: não é surpresa para ninguém o quanto eu tenho falhado desde o início. É pela misericórdia divina que eu estou aqui hoje. Então, eu me submeto ao julgamento de todos vocês, se tenho errado. E peço que todos nós nos submetamos ao julgamento divino. O perdão é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Devolve. Não fica com a sentença. Vai pesar demais. Simão Pedro devolve a sentença. Interiormente, a alma pacífica, serena. E ele pede aos companheiros que comece a leitura. O conflito se encerra. Só que no coração de Paulo, aquilo ali era só a ponta do iceberg. Porque o Paulo, ele vai visitar a igreja do caminho, casa do caminho. Simão Pedro volta, o Paulo vai lá, junto com Tito, e quem estava lá? Tiago. Paulo tinha desgosto de ver Tiago. E aí, ainda mais, porque a casa do caminho, ela sofreu modificações depois que algumas coisas aconteceram. O sinédrio passou a agir mais lá dentro e a casa do caminho começou a ficar preenchida por marcas judaizantes. E era o que mais Paulo ficava incomodado. E o Tiago começou a como que liderar, porque ele mantinha, de certa forma, relação com os judeus. A casa do caminho, ela estava com as pernas quebradas, porque não tinha dinheiro, e precisava de recursos para sustentar as atividades assistenciais. Os cuidados com os enfermos, a assistência às viúvas, a série de trabalho. Estava difícil. Estava muito difícil. Então, Paulo estava muito incomodado, tanto que ele fala, faz a proposta para Simão Pedro: olha, nas minhas viagens, aonde eu vou coletar recursos para ajudar aqui, para a gente não ter que ficar mais refém disso. Então, Paulo estava decidido a sustentar tudo isso. E ele faz um monte de viagem, vai um monte de lugar, até que ele está numa cidade muito importante, fazendo um planejamento de vida. Um planejamento de vida. O Paulo queria ir para Roma. E ele estava decidido a fazer a viagem da sua vida. Ele sabia que de lá ele não voltaria vivo. Então, de boa. Se morresse, tudo tranquilo. Para ele, a questão da morte nunca foi problema. Pode me matar. Só que, no meio dessa viagem, tem uma outra cartinha. Essas cartas deu um BO. De novo, quem? Tiago. Agora não era para Simão Pedro. A primeira já tinha dado problema. Veio a segunda carta. O que constava na carta? Tiago estava pedindo ajuda de Paulo. Está de brincadeira, né? Deve ter pensado o Paulo. Está de brincadeira. Ele ia fazer o que ele mais queria. E tinha alguém que ele não gostava pedindo ajuda dele. O fato foi tão impactante, que
ele ficou sem chão. Só que Paulo tinha uma coisa. Ele tinha compromisso com o Evangelho. E é importante revisitarmos sempre a doutrina espírita quando estivermos à beira de uma decisão. Sobretudo quando a gente esteja inclinado a tomar uma decisão que ela não condiz com aquilo que a gente abraçou. Paulo abre os pergaminhos de Levi que tinha, cai a lição. Reconcilia-te o mais depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Está errado, né? O pergaminho aqui está viciado. A lição mais expressiva e mais difícil para Paulo de Tarso. Foi tão difícil para ele, tão difícil, que Abigail e Estevão teve que aparecer, porque ele dormiu prostrado. Ele dormiu prostrado. Da mesma forma que foi com o pai dele. O problema da mágoa era difícil. E aí aparece Abigail e Estevão e vem consolar ele. Olha, você vai onde você quer. Você vai para Roma, não no seu tempo, não na sua hora. Primeiro, ajudar a igreja de Jerusalém. Depois, retornar ao objetivo traçado. Era a lição do perdão. Era a lição do perdão. Ele acolhe, ainda um pouco como que contrafeito, e vai. Se desloca para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele chega e vai para a casa de alguns amigos. Ele não queria ter o primeiro contato com o Tiago. Até que não tinha jeito, ele marcou a conversa e foi dialogar. Nesse diálogo, Paulo aprende a sua maior lição. Porque naquele instante, ele entendeu a força que o Evangelho tinha. Aquele momento foi o mais expressivo na caminhada. O que foi a cabeça dele que pendeu quando o soldado cortou perto dessa lição? Ele foi conversar e entender o que era para ele fazer. E foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil. O Tiago vai começar a explicar a situação e Emmanuel narra um detalhe. Esse detalhe é importante. Diz assim, Emmanuel: o filho de Alfeu começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguição iniciados por ele, Paulo. Então ele estava voltando no mesmo ponto, por causa do quê? De Tiago? Dele mesmo. O que estava acontecendo ali era fruto dos desmandos que, enquanto Saulo, ele tinha autorizado, porque foi ele que começou toda essa bagunça. Então a lição aqui, ela se tornou mais expressiva, porque Paulo, nesse momento, está olhando para o passado e sendo convidado a perceber a dimensão dos impactos que uma semente de equívoco pode ter. Um movimento, uma decisão. Olha a repercussão. Não precisava disso. Não tinha necessidade. Porque nós nunca temos necessidade do mal. Nunca. Nunca. Mas nós nos tornamos reféns desse mesmo mal todas as vezes que a gente pratica a caminhada de reconstrução.
É interessante, porque Emmanuel deixa o detalhe para a gente entender o processo de construção e reconstrução no coração de Paulo. Era a mais expressiva lição que ele estava aprendendo. E aqui é a lição do alto perdão. Aqui é a lição do alto perdão. Na hora que ele foi entendendo a questão, ele foi diminuindo um pouquinho a resistência. Mas o que aconteceu? No relato que Tiago foi fazendo, ele foi olhando Tiago de maneira diferente. Ele, Paulo, começou a olhar Tiago de forma diferente. E toda aquela resistência, aquela mágoa, aquela aversão que tinha permanecido durante tanto tempo, ela foi diluindo, porque ele começou a olhá-lo diferente. Foi permitindo que ele, Paulo, tivesse a oportunidade de refazer a sua concepção de Tiago. E Emmanuel vai dizer para a gente, agora ali estava ele perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo. Auto perdão e perdão. A falar-lhe em nome do passado e do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Paulo estava um pouco mais sereno. Aí ele resolve perguntar, ok, você me explicou a bagunça, como é que faz para organizar? Ele pergunta, o que pretendes de mim? Tudo que a gente desorganiza, a gente tem que reorganizar. Essa é a lei da vida. Essa é a lei de responsabilidade. Tirou do lugar, não tem problema, só voltar. Só voltar. É fácil? Não. O Tiago começa a explicar o que ele ia ter que fazer. Ele ia ter que se submeter a um ritual judeu. Eu imagino o amor que Paulo tinha pelos costumes judaicos depois que ele começa a seguir o cristianismo. Quanto ele era incomodado, ele teria que satisfazer a um ritual judeu para satisfazer a vaidade daqueles que estavam agora no Sinédrio. Então, o que ele fazia com as pessoas enquanto ele estava no Sinédrio, a vida chamou ele para recompor-se, para resgatar. Nem sempre a gente resgata sim, mas a gente precisa entender. Tem lição que a gente vai resgatar trocando de posição. Troca de posição. Eu estou atento ao tempo. Já estou acabando, viu, gente? Vamos lá, só um minutinho. Era preciso trocar de posição. E aí, olha Emmanuel. Emmanuel tem senso de humor e a gente não vê. O ex-rabino, diz Emmanuel, fez um gesto muito seu quando contrariado. Então imagina Emmanuel narrando, vendo Paulo lá assim, de cara amarrada. Um gesto muito seu. E diz assim, eu pensei que o Sinédrio ia exigir minha morte. Se mandasse me matar era melhor do que passar por essa vergonha. E a vida é danada para quebrar a gente. Fazer a gente descer do salto, do pedestal, e às vezes ter que curvar-se. É uma lição difícil. Curvar-se é uma lição difícil. Porque
no nosso orgulho, é para nós inconcebível. Inconcebível. O Tiago olhou para ele e entendeu o tamanho da dificuldade que ele estava. Mas aí, olha o tanto que Tiago vai ensinar ele nesse momento. O maior inimigo dele, naquele instante, era o maior professor. Bem sei que isso te repugna. Insisto para que acedas, não por nós, propriamente, mas pela igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar. Não faz por nós, não faz pela causa. Tiago não queria alguma coisa para satisfazer capricho dele. E às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pessoais em nome do Espiritismo. Porque se a gente for sustentar personalismo e opinião pessoal, a gente rui. E aí, o Paulo vai considerar que esse era a maior de todas as dificuldades dele. E o Tiago vai considerar o seguinte: sim, Paulo, compreendo a sua versão. O sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não representa para mim uma dor de muitos anos? Então, o que Tiago está fazendo? Você nunca olhou para o meu lado, você só pensou na sua condição. Vamos mudar também de posição. E observa que isso para mim não foi fácil. Ter que afiançar determinadas coisas. Porque essa é uma dificuldade. Na nossa mágoa, a gente só olha o nosso lado. Porque na nossa concepção de justiça, tem que ficar bom para a gente. E trocar de lado ou aproximar-se do lado do outro pode, às vezes, estilhaçar as nossas defesas. Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Por que você me julgou tão mal assim, Paulo? Porque compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa da harmonização com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Aquilo era uma determinação do mestre para Tiago. E Paulo sempre lutou contra. Então, além de ter feito aversão a um companheiro de ideal, ele estava indo contra um esforço que nascia do coração do Cristo para harmonizar aquela situação presente. Olha a complexidade da experiência. E aí, aqui a lição. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Era preciso ir aprendendo a ceder, a construir a humildade, porque a humildade nos imuniza da ofensa e da mágoa. Porque é quando a gente aprende a trabalhar pelo bem comum. Ao invés de fazer oposição aos outros, a gente constrói o caminho comum. Importa saber morrer, vai dizer Tiago, para que nossas ideias se transmitam e floresçam. Às vezes é um momento simples que você diminui a exasperação, o conflito. Aquilo ali é um ato de liberdade. E Emmanuel vai considerar. Paulo percebia que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Mais compreensão do que conhecimento. Porque se pode saber demais. Mas na maior parte das vezes, nos momentos mais decisivos, não é o fator determinante, não é o conhecimento, a capacidade de compreender.
essa lição. Significava para Paulo ele olhando para o passado, perdoando o que ele mesmo tinha feito, resgatando interiormente, porque ele passou a olhar de outro modo a própria vida, a própria experiência. E é essa a grande caminhada de Deus com a gente. Nas muitas reencarnações, na maior parte das vezes, ele nos faz voltar nos mesmos pontos que a gente parou. E normalmente, as pessoas que a gente tem dificuldade são aquelas que nos chamam para revisitar as mesmas lições que a gente não conseguiu. A lição do perdão é primeiro de justiça, mas é de saúde. É uma questão de cuidado. Porque é tempo de buscar, não é, amigãozão? Isso mesmo. A máxima é sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. No livro Vida e Sexo, Emmanuel deixa muito claro em praticamente todos os capítulos que a gente não passa pela vida de ninguém sem deixar um rastro, seja de coisas boas ou de coisas ruins. Busquemos perdoar, busquemos amar, busquemos servir, porque um dia pode ser nós que precisaremos ser amados, nós precisaremos ser perdoados. É tempo de buscar, é tempo da gente se dar a mão, se unir, de olhar para a pessoa do seu lado, ou aquela pessoa que está com você vive com dificuldades. Então, assim, irmão, eu te perdoo. E eu estou buscando aprender a amar. Já caminhei nas estradas mais desertas de dentro conheci as sombrias intenções de sentimento. Já compreendi o motivo das tormentas e momentos. Mas não sei o que tenho buscado nesse tempo. É tempo de achar bons motivos para acreditar que o tempo vai mudar e o céu se abrir. Se tropeçar, poder levantar, olhar no horizonte tudo que é, como um girassol que busca os raios de sol, eu vou buscar a luz. Leve para todos os lugares onde a vida são bonitas paisagens pintadas em um quadro qualquer. Se dê a mão, se permita buscar felicidade. Desfrute das mais belas amizades, vividas em um tempo qualquer. É tempo de achar bons motivos para acreditar que o tempo vai mudar e o céu se abre.
cansar, poder levantar, olhar no horizonte tudo que eu vou girar seguidos nos raios de sol, eu vou buscar a luz. Eu vou buscar a luz. Queria só aproveitar, a gente aproveitar esse momento, sair daqui com um abraço quente. Vamos dar um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado. Estamos todos juntos aqui, unidos em busca de um propósito bem maior, que é o amor. Então que a gente não se esqueça disso nunca. E que todos os dias, quando a gente acordar, lembrar que é uma oportunidade nova que a gente está tendo de aprender a amar.